Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo, professor de História. Olá, eu sou Flávia Macedo, eu sou a sua professora de Ciências. Hoje nós estamos aqui, pertinho da Central do Brasil, no centro da cidade do Rio de Janeiro, ao lado de um patrimônio histórico da humanidade. Eu estou falando do Cais do Valongo, que foi um porto importante entre os séculos 18 e 19 e por aqui entraram no Brasil quase 1 milhão de pessoas provenientes da África. Essas pessoas são os nossos ancestrais, daí esse lugar ser tão especial. A nossa aula de hoje é sobre África. E nós também vamos falar um pouquinho sobre como é essa África, como é esse continente, os seus rios, as suas montanhas, para a gente tirar um pouco da nossa cabeça alguns preconceitos que, todo mundo fala. Gente, nós temos que pensar que a África não é um país só. A África é um conjunto de países, a África é um continente. Nós temos Zâmbia, nós temos Namíbia, nós temos Egito, vários países diferentes, como na América Latina nós temos Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile. Lá na África nós temos vários países e olha, temos várias coisas em comum. Nós temos vários rios muito importantes. Por exemplo, o Rio Nilo, ele é o segundo em comprimento. O primeiro é o Rio Amazonas. O Rio Congo, ele é o segundo em volume de água. Quem é o primeiro? Rio Amazonas. E nós temos muitos outros rios importantes que são importantes para a fauna, os bichinhos, e são muito importantes para as pessoas que estão vivendo lá na África. E olha a diferença de cenários. Lá no norte nós vamos ter montanhas com gelo eterno. Gelo sim, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Também no norte nós temos um deserto imenso. Professora, só tem aquelas montanhas cheias de areia. Não só aquelas montanhas cheias de areia, não. Temos partes naquele deserto que até tem uma chuvinha, vive gente, os tuaregues. Depois a gente vê uma faixa de transição chamada Sahel. Lá as pessoas plantam muita coisa importante para a alimentação das pessoas desses países. E logo depois a gente tem uma floresta com os gorilas. Floresta que nem a nossa floresta amazônica, as árvores altas, chuva, floresta pesada, densa. E aí a gente vai descendo, Você lembra do Rei Leão? Aí nós temos as savanas africanas. Nas savanas africanas tem aquele lá, o leão correndo, a zebra. Como assim, professora? Sim, planície, a graminha, a árvore baixinha. E ainda a gente vai ter umas coisas muito interessantes que são que é o Monte Kilimanjaro, gente. É um dos maiores, é a maior montanha que nós temos na África e lá vão ter gelo eterno. Olha que coisa linda que é a África. Tem deserto, tem gelo, tem bichinhos correndo. Você também vai ter o quê? A savana, é uma riqueza. E aí nós precisamos lembrar o quê? A África já foi colada com a América Latina, então o Brasil tem muitas coisas parecidas com a África. Então, beijos para vocês. O Cais do Valongo, na verdade, cais é um porto de pedra, foi construído no início do século XIX. Na época, o rei de Portugal, Dom João VI, estava com a sua família aqui no Rio de Janeiro. Na época, o Brasil e o Rio de Janeiro, por consequência, eram grandes importadores de mão de obra escrava de origem africana. Quando passavam por aqui, essas pessoas seguiam para trabalharem nas fazendas de cana-de-açúcar, de café e nas minas de ouro do interior do país. Mas muitas delas também ficavam aqui, acabavam buscando abrigo nessa região da cidade do Rio de Janeiro. O Valongo funcionou como porto do tráfico negreiro do final do século XVIII até o 1831. Então, a partir desse momento, o porto do Valongo, o Cais do Valongo, foi abandonado. E desde então, ele sofreu vários tipos de intervenções de obras, como, por exemplo, a que ocorreu para preparar a cidade para a chegada da imperatriz Teresa Cristina, que era italiana e veio para o Rio de Janeiro para se casar com o imperador brasileiro Dom Pedro II. Outras obras fizeram o cais ser completamente aterrado e afastaram as águas da Baía de Guanabara para quilômetros de distância daqui.
Somente em 2011, quando o Rio de Janeiro foi preparado para receber os Jogos Olímpicos de 2016, é que o Cais do Valongo foi novamente redescoberto. A partir de então, ele é considerado um dos lugares mais especiais da nossa cidade. Foi transformado em Patrimônio da Humanidade. Você sabe o que significa patrimônio? Patrimônio, pessoal, é um legado, é uma herança deixada pelos nossos antepassados. Patrimônio pode ser, por exemplo, um objeto, um quadro, uma escultura. Pode ser uma construção, uma igreja, um palácio. Patrimônio também pode ser uma paisagem, como, por exemplo, a paisagem do Rio de Janeiro. Patrimônio pode ser até mesmo um costume, um hábito de um povo. Quem define o patrimônio é uma organização internacional chamada Unesco. Você já ouviu falar da Unesco? Unesco quer dizer Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. A Unesco é um órgão internacional extremamente importante, ajudando a preservar patrimônios culturais e históricos e artísticos pelo mundo afora. O Brasil, além do Cais do Valongo, que foi considerado pela Unesco Patrimônio da Humanidade, tem outros 21 patrimônios. Ouro Preto, Olinda, as pinturas rupestres da Serra da Capivara. Essa região onde eu estou, ela é chamada de Pequena África. O Rio de Janeiro, apesar de ser uma cidade com nome de rio, é uma cidade que é marcada pelas águas do Oceano Atlântico. Águas estas que entram pela Baía de Guanabara. A Bahia é o lugar onde foi fundada a cidade do Rio de Janeiro. Mas a cidade foi crescendo e muitas das praias da Baía de Guanabara, o Valongo, por exemplo, foram praias que deixaram de existir, foram aterradas para que a cidade crescesse. Desde metade do século XVIII até o século XIX, a presença africana aqui foi marcante, graças ao Cais do Valongo. Muitos desses africanos, na condição de escravos, eles entravam e eram diretamente levados para o interior do país. Mas boa parte deles também ficava aqui no Rio de Janeiro. E buscavam abrigo justamente nessa região que hoje é a região portuária da cidade do Rio de Janeiro. Aqui, homens e mulheres africanos, ou já descendentes de africanos, buscavam sua sobrevivência. Os homens, em geral, trabalhavam no porto ou eram profissionais da área da construção civil, pedreiros, carpinteiros, alguns eram sapateiros ou alfaiates. As mulheres, em geral, eram lavadeiras, cozinheiras, doceiras, bordadeiras. Durante muito tempo, houve também a presença de negros baianos aqui nessa região. Com o fim do tráfico negreiro, em 1850, muitos escravizados do Nordeste, especialmente da província da Bahia, buscaram novas perspectivas de vida na capital do Império, que era o Rio de Janeiro. Então, essa região toda, além já das tradições africanas, recebeu, por sua vez, uma influência dessas pessoas que vinham da Bahia. Aqui nessa região, chamada Pequena África, surgiram os primeiros ranchos carnavalescos que deram origem às escolas de samba atuais. Os primeiros terreiros de candomblé surgiram aqui também. E aqui surgiu a primeira favela, o Morro da Favela, atual Morro da Providência, pertinho da Central do Brasil, que a gente vê a torre da estação de trem ali. Espero que vocês tenham gostado, façam as atividades. Um abraço, tchau!